Ok, continuando nossa saga pela recomposição corporal, agora falando sobre os hormônios, vamos iniciar a discussão. Depois de ter falado sobre os principais hormônios, nós vamos falar sobre os ciclos. E não são ciclos de anabolizantes, são ciclos, as variações que os hormônios sofrem ao longo do dia e o quanto que isso impacta na nossa vida e como que nós podemos trabalhar em benefício próprio, inclusive, tendo esse conhecimento, tá ok? Vamos lá então. Amanhã, logo que a gente acorda, quais os primeiros hormônios que atuam pela manhã? Bom, você tem que entender o seguinte, o seu corpo acordou antes de você. Como assim, né? Vamos entender isso melhor. Deixa eu te explicar. Quando a gente acorda, na verdade, o nosso corpo já acordou porque antes de você acordar, o seu corpo já liberou cortisol, hormônio tireoide e adrenalina. Esses três hormônios, eles atuam sobre o sistema nervoso central, liberando alguns neurotransmissores específicos, dopamina, noradrenalina e glutamato. A gente tem uma discussão de saber quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se são esses neurotransmissores que desencadeiam a liberação desses hormônios ou vice-versa. Fato é que esses neurotransmissores e esses hormônios estão envolvidos diretamente com o que? O estado de alerta. É quando você está acordado, alerta, batimento cardíaco em ordem, frequência respiratória e temperatura corporal. Então, quando esses hormônios e neurotransmissores são liberados, eles vão subindo progressivamente até chegar ao ponto em que você acorda naturalmente. Por isso é tão importante você prezar por acordar naturalmente sem despertador. Isso parte de um processo de adaptação e ajuste, principalmente para quem não tem costume. Por quê? Porque quando você acorda com o despertador, você tem um pulso de adrenalina maior e desequilibrado em relação aos outros. E aí depois, meio que catando cavaco, vem na rebarba, no desespero, o cortisol para equilibrar os efeitos da adrenalina. Quando na verdade, quando você acorda naturalmente, todos esses três hormônios e seus neurotransmissores atuam em conjunto, em harmonia, para você poder acordar bem. E aí vem um ponto importante também, além dessa questão do despertador. Quando você acorda naturalmente e vê que está muito cedo e resolve voltar para a cama, ou acorda antes do despertador, acorda bem, naturalmente, se sente bem para levantar e começar o dia, mas o despertador ainda vai despertar. E aí você resolve tirar um cochilinho a mais até o despertador despertar, ou então você resolve simplesmente voltar para a cama porque você acha que está muito cedo. Você mata todo esse fluxo natural de hormônios que o seu corpo liberou para você acordar e viver o dia. Você desequilibra o seu cortisol, então não faça isso. Aprenda que acordou naturalmente, isso é muito bom para sua saúde e para os seus hormônios e neurotransmissores. Levante, tome um banho, se possível um banho frio, para poder ativar mais ainda os seus mecanismos naturais de alerta, certo? Isso é muito importante para a sua saúde. Inclusive, o dia, o sol, a luz do sol, a luz natural, ela comprime, ela contrai a nossa pupila, certo? Que é aquela menina dos olhos, aquele buraquinho preto que tem no meio do olho. Quando ela se contrai por causa do excesso de luz do ambiente, especialmente a luz do sol, isso manda uma mensagem para o cérebro, dizendo que é dia. E isso reforça mais ainda os mecanismos naturais de atividade e rendimento físico, intelectual, cognitivo, tá bom? Então é muito importante você entender isso. Tem um ponto importante aí em relação a alimentos. Como você passou boa parte do tempo em jejum e pela manhã você ainda tem uma rebarbazinha de hormônio do crescimento atuando, você também tem um pulso maior de testosterona pela manhã, isso em homens e mulheres, salvo as devidas proporções, que no caso da mulher ela vai ter também de estradiol, enfim. O fato é, nesse caso, é muito interessante que as pessoas que querem perder peso e sofrem com resistência insulínica ou uma insulina aumentada ou uma glicemia aumentada em jejum, elas podem fazer uma refeição sem carboidrato e tirar benefício disso. Agora, uma pessoa que não tem esse problema, muito pelo contrário, é até interessante porque nessa hora as células estão sensíveis à insulina. E aí
a pessoa ela vai conseguir extrair benefícios do carboidrato sem nenhum risco. Lembrando que eu estou falando de carboidrato natural, tá bom? Estou falando de mandioca, estou falando de aipim, batata doce, inhame, cará, frutas frescas, eventualmente aveia, enfim, estou falando disso, tá bom? Ok. Pegou o esquema? Vamos lá então. Lá no meio-dia, quando o horário vai passando e você vai caminhando para o meio do dia, às 12 horas. Sim, uma coisa importante. O horário ideal para um ser humano acordar é entre 6 e 7 horas da manhã. O horário ideal, naturalmente. Isso, claro, vai depender da hora que foi dormir, certo? Então, mais para frente vai falar sobre a hora de dormir. Lá para o meio-dia, a partir desse horário, a tendência é que as células se tornem mais resistentes à ação da insulina. Então, eu diria que a refeição do meio-dia tem uma liberdade maior para ser mais rica em carboidratos do que as outras refeições. Eu estou dizendo aí num aspecto bem amplo, bem generalista, tá bom? Não pode aplicar isso a você 100% porque eu não conheço a sua realidade, não sei como é que estão os seus exames de sangue. Estou falando de uma regra extremamente geral e generalista, tá bom? Uma outra coisa que acontece é a atividade do hormônio IGF-1, que é um derivado da insulina com o hormônio do crescimento. Essa derivação recebeu um nome grande que ele foi comprimido em IGF-1, mas é uma sigla em inglês. Eu vou dizer para você como é que é em inglês. É Insulin Growth Factor, tipo 1, né? Então é fator de crescimento semelhante à insulina, uma tradução livre para o português, tá? Ele tem uma atividade muito interessante de anabolismo, tanto de músculos quanto de tendões, ligamentos e até de gordura, mas também de pele, certo? A testosterona ela também começa a ter efeitos mais proeminentes no organismo. É interessante porque os neurotransmissores que estão mais presentes nesse momento do dia, novamente de forma generalista, seria a serotonina, a acetilcolina, são neurotransmissores mais relacionados ao contentamento, né, ao prazer, ao relaxamento, não a fundo, né, mas eles geram essa sensação, certo? Por que algumas pessoas elas tendem a ter uma sonolência após a refeição? Existem vários mecanismos que explicam essa sonolência. Alguns deles são extremamente válidos, outros são patológicos. Então vamos a alguns deles, né? Não dá pra gente abordar tudo aqui, vamos lá. Primeiro, a alcalose pós-prandial ou maré alcalina pós-prandial, que é na verdade um aumento do pH sanguíneo. O nosso pH ele tem uma variação muito estreita, o pH sanguíneo, e essa variação ela é finamente controlada. E aí quando a gente ingere muito alimento ou muita proteína nessa refeição do almoço, que é uma característica comum, o que acontece? O mecanismo de produção de ácido clorídrico ele está interligado com o mecanismo de regulação de acidez do sangue. E aí a tendência é que com o aumento da acidez do estomacal ocorre uma alcalose, um aumento da alcalinidade do sangue, e isso gera um efeito neurológico de rebaixamento do sistema nervoso, ou seja, letargia, sonolência, né? Essa é uma característica que é fisiológica. Existe uma outra que é a redução do cortisol. Nesse momento é bem comum e é natural a redução do cortisol por volta do meio-dia. E aí, como nós vimos, o cortisol está ligado ao efeito de energia, certo? Por quê? O cortisol ele interage com o neurotransmissor dopamina, e o dopamina é o neurotransmissor que está ligado à voltagem, à força de vida, à gana, certo? Com a diminuição do cortisol, obviamente vai ocorrer uma diminuição de dopamina e aí a pessoa fica também mais lenta. Esse é um outro mecanismo fisiológico que ocorre aí. Na verdade, ele não ocorre ao meio-dia, ele tem uma faixa, uma variação que pode ser de meio-dia às 14 horas. O que eu posso fazer aqui nesse momento?
Bom, eu posso comer um pouco mais de carboidratos, eu tenho que aliviar o volume de alimentos para que eu não sofra tanto com a alcalose pós-prandial e tenho que avaliar também como que está o meu nível de cortisol nesse momento, né? O meu nível de energia nesse momento. Existem alguns mecanismos que a gente já vai tratar mais para frente nessa série de vídeos sobre como melhorar os hormônios necessários. À tarde, eu já tenho uma predominância mais de DHEA. O DHEA é uma sigla também, né, de um hormônio esteroidal, de um hormônio também relacionado aos hormônios sexuais, e ele é antagônico ao cortisol. Então, quando o DHEA sobe, o cortisol baixa. É um hormônio relacionado à longevidade também. Então, o DHEA ele tem que estar sempre em equilíbrio com o cortisol e é natural que na parte da tarde e à noite ele suba um pouco mais e o cortisol desça, porque está chegando a hora de dormir, certo? E a capacidade de renovação de tecidos é amplificada, até porque é à noite que isso ocorre. A testosterona também aumenta, por isso que é bem interessante num aspecto geral e generalista. Quem quer construir tecido muscular, ou seja, através da musculação ou algum outro esporte, praticá-lo nesse período da tarde até mais ou menos às 17 horas no máximo. Por fim, nós chegamos à noite. À noite, nós temos aí uma diminuição de todos os hormônios, hormônio da tireoide, a adrenalina, cortisol e aumento dos hormônios anabólicos. Só que a noite é regida basicamente pela melatonina. A melatonina, ela age como neurotransmissor e um hormônio também. Então, o seu papel no organismo como um todo é fantástico, ajuda na diminuição da resistência à insulina, na regulação do sistema imunológico. Ok? E ela é responsável por ativar o sono no organismo humano e favorecer a penetração no sono profundo. A melatonina ela é produzida a partir do momento que eu tenho diminuição da luz ambiente. Lembra que eu falei no início sobre a pupila? Então, quando a pupila dilata na ausência de luz, isso indica para o cérebro que está de noite, e se está de noite está na hora de dormir. Por isso que pessoas que dizem que são noturnas estão com sérios problemas metabólicos. Se elas conseguem render melhor à noite do que de dia, significa que ela está tendo uma inversão metabólica. Isso não é natural. E aí ela vai ter problemas de alergia, vai ter problemas de imunidade, pode ter problemas de pressão arterial, problemas de açúcar no sangue, de colesterol e tudo. Por quê? Porque ela está tendo uma inversão do padrão do ciclo claro e escuro, dia e noite, está achando que isso é normal e está vivendo a vida dessa forma. Está errado. Ela precisa corrigir isso, ela precisa controlar isso, certo? E aí tem alguns mecanismos que podem ser feitos. Mas o que está acontecendo? Quando ela é para ter um pico de cortisol pela manhã, ela está tendo esse pico de cortisol à noite. E ela não está tendo liberação de melatonina noturna. E aí ela se sente mais disposta à noite do que de dia. E aí ela vai ter alteração também nos hormônios anabólicos, hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estradiol, no DHEA. E essa pessoa vai envelhecer mais rápido também. Viu quantos prejuízos? E a pessoa achando que era natural ficar mais tempo acordada ou render melhor à noite? Não, ajustes têm que ser feitos. Um bom profissional vai saber ajustar e te ajudar nisso, certo? E aí à noite tem os neurotransmissores que são mais eficientes, mais atuantes nesse momento, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, a própria acetilcolina e a serotonina. Na verdade, a serotonina vai caminhando por processos bioquímicos dentro das células e ela é convertida em melatonina. Então é muito importante que os mecanismos de produção de serotonina estejam eficientes para que eu consiga ter uma boa produção natural de melatonina. Além disso, eu tenho que me expor ao escuro para que minha pupila dilate e eu tenha também um estímulo à liberação de melatonina. É importante você entender o seguinte: a melatonina ela tem um padrão de liberação natural no organismo humano de 8 da noite às 22 horas. Esses são os picos de melatonina fisiológicos. Passou disso, dificilmente vai ter pico fisiológico, tá bom? Então, pessoas que trabalham à noite, tudo, são obrigadas a tomar melatonina, ok? Para poder corrigir isso e simular, mimetizar o pico de melatonina. Quem trabalha à noite merece um vídeo específico para correção metabólica e eu vou preparar esse material para você, para te ajudar, tá bom? Mas entenda o seguinte: você tem que correr desse trabalho, fuja dele o quanto antes, quanto você puder. Não trabalhar de noite, busque isso. O organismo humano não foi feito para isso, ok? É isso que eu queria falar com você.
sobre os hormônios durante o dia, os horários e os neurotransmissores. Espero que eu tenha ajudado, e os próximos vídeos a gente vai continuar essa discussão falando agora sobre os hormônios anabólicos e os hormônios catabólicos e como tirar proveito deles de uma maneira bem resumida. Não esqueça de dar o joinha, dar o like, comentar aqui embaixo o que você está achando, o que você gostaria de ver a gente falar. Um grande abraço e até a próxima.